Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Eu estou grata a Deus, feliz também por essa oportunidade de estarmos aqui em mais uma programação deste culto no seu lar, né? Na verdade, é o altar de Deus e louvamos a Deus por essa oportunidade. Não esquecendo também de agradecer a Deus, de louvar a Deus pelo nosso amado pastor presidente, nossa querida mãe, irmã Judite, que Deus abençoe este casal, que muito tem abençoado as nossas vidas. Louvo a Deus pelos irmãos que estão aqui, está ao lado da nossa irmã Conceição, é sempre uma bênção, uma honra, e o nome do Senhor somente é glorioso e sempre vai permanecer sendo louvado. Querida igreja que está aí do outro lado, né? Irmão ou amigo, ouvinte, se você quiser nos acompanhar com a leitura da Bíblia Sagrada, nós convidamos os irmãos aqui presentes para estarmos de pé em reverência à palavra de Deus. Mas se você estiver em casa, fique à vontade. Se quiser nos acompanhar, a leitura é em Êxodo, capítulo 15, verso 1 até o versículo 11. Êxodo capítulo 15, versículo 1 diz assim: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E com o sopro dos teus narizes, amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montões, os abismos coalharam-se no coração do mar. Glória a Deus. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como entre os deuses? Quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando em maravilhas? Amém? Podeis sentar, queridos irmãos. Glória ao nome do Senhor. Queridos, estamos aqui diante de uma maravilhosa narração, não é? Antes, no capítulo 14, a narração fala da história do Mar Vermelho, não é? Que todos conhecem. Mas aqui no capítulo 15, não é? Nós vemos o cântico de Moisés. E hoje o Senhor tocou no meu coração de falar um pouquinho sobre o poder do louvor. E eu fiz uma filinha aqui, não é, falando apenas em rápidas palavras o louvor. E o que poderia ser o louvor? É interessante percebermos que esse assunto é um dos assuntos mais cêntricos da Bíblia, não é? Nós vemos muitos versículos na Bíblia falando sobre o louvor. E os irmãos aqui presentes e você que está aí diante, não é, de mim, do outro lado da tela, eu sou um exemplo de verdadeiro poder do louvor.
eu vivi, presenciei como o poder do louvor, ele tem uma eficácia muito grande. Aleluia. Eu vi no meio dos meus entes amados, dos meus parentes, da minha família, pessoas com depressão e através do louvor o Senhor libertar. Glória ao nome do Senhor. Coisas maravilhosas o Senhor fez, faz e continua a fazer através do louvor. E aqui nós acabamos de ler o louvor que Moisés entoa depois que o Senhor concedeu vitória a Israel. Glória ao nome do Senhor. É bem verdade, como eu falei anteriormente, eu vou definir aqui em rápidas palavras o que é louvor. Louvor significa magnificar, aprovar, honrar, glorificar, oferecer ações de graças também é louvor, elogiar, adorar, aclamar. Glória ao nome do Senhor Jesus. E o homem, o ser humano, o crente em Deus, ele sente, quando ele sente a majestade de Deus, quando ele sente as experiências que ele tem com Deus, ele não fica calado. Ele não fica parado diante do que o Senhor fez. É impossível, porque a sua alma o convida a magnificar a Deus, a louvar a Deus. E nesses últimos dias, nós estamos, é verdade, a viver tempos muito tristes, tempos difíceis, na verdade. Mas o Espírito Santo nos convida, diante de diversas situações, a continuar louvando e engrandecendo o nome desse Deus. Glória ao nome do Senhor. É bem verdade, não é? Nesse versículo aqui que nós acabamos, nos versículos que acabamos de ler, não é? Na história de Israel, quando o povo de Israel estava no Egito, quando lemos o livro, iniciamos o livro do Êxodo, não vimos louvor nenhum. Não vimos narração de louvor nenhum. Mas depois de vários acontecimentos, não é, com o povo de Israel, não é? As pragas, as dificuldades que o povo passou, depois diante do Mar Vermelho, depois após o Mar Vermelho ter fechado, aí sim, eles começaram a sentir prazer em magnificar o nome do Senhor. Aleluia. Em falar as obras que o Senhor, Ele realizou. Porque, irmãos, é como eu falei, o coração do crente, o coração do irmão, da irmã, daqueles que servem a Deus, que já sentiu o poder de Deus na sua vida, ele não fica calado. E aqui nós vemos que Moisés, diante de um acontecimento tão grande, tão sublime, tão extraordinário, foi impossível ele ficar calado. E ele diz, juntamente com o povo de Israel, eu acho lindo esse louvor, no versículo 2, que ele diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Glória a Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Habitação aqui, queridos, fala de morada. E morada fala de lugar fixo. Não é verdade? Como é bom quando recebemos algo grandioso da parte de Deus e a gente reconhece o poder dele. E a gente faz assim como Moisés fez. Começamos a reconhecer o poder de Deus, a grandiosidade de Deus. E a gente começa a falar: Senhor, não quero que tu saia mais de perto de mim. Eu quero que o Senhor faça morada aqui, junto a mim. Aleluia. Como é maravilhoso, irmãos, reconhecermos isso e prezar por isso. Glória ao nome do Senhor. Então, esses versículos, eles falam da importância do louvor. Como é maravilhoso louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Eu coloquei aqui a importância de narrar no louvor o que Deus
é, o que Deus fez, o que Deus faz. Isso serve de alimento para nós. E eu acho interessante porque ao lermos a Bíblia Sagrada, o nosso manual de conduta cristã, nós aprendemos, não é, que o povo de Israel, eles tinham esse hábito, o Senhor tinha ensinado a eles. Passem para os filhos de vocês, contem a eles, narrem a eles a história, aleluia, o que eu fiz. Aleluia. Como é maravilhoso a gente ouvir um louvor de adoração ao Senhor, que narra as grandiosidades de Deus. A nossa alma se eleva. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E eu abro aqui um parêntese para você aí que está do outro lado. Aleluias. Talvez você possa até dizer, irmã Rutean, eu não estou bem para louvar. Eu não estou bem para louvar. Eu compreendo. E existe na Bíblia Sagrada várias situações de homens, de mulheres que sofreram, não é? Várias agruras. E chegou o momento em que eles choraram muito. Mas também existe na palavra de Deus homens e mulheres que enfrentaram, aleluia, esses sofrimentos, adorando a Ele, louvando a Ele, erguendo a sua voz em louvor e adoração ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Moisés fez questão de registrar seu profundo desejo de fazer uma habitação a Deus. Isso significa, Senhor, eu quero que Tu fique aqui no nosso meio, que se sinta bem no nosso meio, através das nossas palavras, porque não tem coisa melhor, querido irmão, que está me ouvindo, você ficar perto de pessoas que falam palavras agradáveis, não é verdade? Também é desconfortável você também a gente ficar perto de pessoas que só sabem murmurar, só olha o lado negativo, não é? Só olha as coisas ruins, não é? Isso não é bom, querido irmão. O Senhor, eu tenho certeza que Ele faz a gente passar por momentos terríveis, momentos de testes, porque Israel passou e era necessário, como até hoje se faz necessário, a gente passarmos por dificuldades, por provações, por coisas difíceis. Mas eu acho lindo na Bíblia Sagrada que ela narra homens notáveis, não é, que deixaram seus louvores expressos a Deus diante de várias situações que servem de inspiração para nós. Você sabia? Porque a Bíblia Sagrada, na verdade, ela é, como eu já falei, o nosso manual de conduta. Nós não vivemos além dela, não é? Nós olhamos para ela e vivemos através dela. E a Bíblia Sagrada fala da gratidão de Davi. No livro de 2 Crônicas, eu queria que você abrisse aí, no livro de 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. É o último capítulo, não é? Do primeiro livro de Crônicas. E fala um louvor tão lindo da parte de Davi, não é? Ele fala assim no versículo 11. Perceba, isso era Davi expressando sua gratidão. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste sobre todos como chefe. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Querido, se você está feliz, se você recebeu uma graça da parte de Deus, vamos seguir o exemplo desses homens de Deus. Se você não tem palavras, porque às vezes, eu falo por mim, tem situações que eu fico sem palavras diante da oração e eu fico buscando e não consigo. E aí o Espírito Santo nos leva a palavra e eu abro a Bíblia e eu vou orar os salmos. Eu vou orar aquilo que os homens de Deus deixaram registrados para nós. Isso alimenta a nossa fé. Glória ao nome do Senhor.
Então, se você está grato ao Senhor, se você recebeu algo da parte de Deus, agradeça a Ele, comece a magnificá-lo. Aleluia. Aleluia, porque Ele é bom, porque Ele merece. Aleluia, o nosso louvor, a nossa adoração. Eu também não quero deixar de falar de Jeremias. Jeremias, diante de uma situação tão inusitada, ele fez uma oração tremenda. Porque muitas vezes tem situações na nossa vida que, como eu falei, não conseguimos orar. E ficamos sem entender os mistérios de Deus, porque Deus, Ele é tremendo. É por isso que Ele é Deus. Muitas coisas a gente não entende porque Ele é Deus. Mas Ele só pede que a gente obedeça a Ele. Aleluia. E foi isso exatamente que Jeremias fez. Irmãos, lá no livro de Jeremias, capítulo 32 e o versículo 17, tem algo lindo ali. Diz assim a palavra do Senhor: Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder. Veja que as orações que eu citei aqui começam primeiro magnificando o nome do Senhor. Aleluia. Exaltando o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E ele diz, no início da sua oração: Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Glória ao nome do Senhor. E você pode estar indagando: irmão, por que ele fez essa oração? Qual foi a situação tão... que marcou tanto ele para ele falar isso? Realmente, irmãos, foi diante de uma coisa tão incoerente. Jerusalém estava diante de seus inimigos cercada. Imagine, Jeremias foi levantado por Deus para pregar aquele povo, que Deus iria castigar aquele povo e que aqueles inimigos iriam tomar Jerusalém, iria tomar Israel, iria castigá-los. E era permissão de Deus. E Deus disse a Jeremias: Jeremias, vai chegar. Veja que quando a gente lê o capítulo 32, nós percebemos que o povo já tinha cercado aquela cidade. E Deus disse a Jeremias: Jeremias, teu primo vai chegar e vai pedir para você comprar uma terra. Compre. Como assim, Senhor? O povo, a nação já vai ser tomada. Israel vai ser tomado. Jerusalém vai ser tomada. Nós vamos ser levados cativos, Senhor. Como é isso? Mas ele obedeceu. E aqui eu trago uma palavra para você. Tem coisas que Deus nos pede que nós não entendemos. Aleluia. É incrível, irmãos. Mas quando lemos a Bíblia, entendemos que Ele só quer mesmo de nós a obediência. Aleluia. Aleluia. E você obedecendo, você está provando que a sua vida é louvor. Aleluia. É gratidão a Ele. Glória ao nome do Senhor. E como eu acabei de ler aqui, Ele falou essas palavras no capítulo 32 do livro de Jeremias. Ele começou a magnificar e a reconhecer Deus, que Ele era supremo. E Deus, Ele nos convida para diante de situações assim, inusitadas, paradoxal, que nós não compreendemos, a gente começar a magnificar Ele e não murmurar. Eis o segredo da nossa vitória. Não falarmos palavras desagradáveis que venham entristecer o Espírito Santo, mas que venha magnificar o poder, louvar a Ele. Glória ao nome do Senhor. E eu não poderia de fechar sem falar do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Tem um versículo na Bíblia que muito me toca. Está lá no livro de Mateus. Todos nós conhecemos porque lemos esses versículos. Todas as santas ceias nós lemos e nós ouvimos ele. Mateus capítulo 26 e o versículo 30. Não é? Mateus, capítulo 26. E o versículo 30 diz assim: E tendo cantado um hino,
saíram para o Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Aleluia. Esse foi um momento que eu acredito que Jesus, como homem, ele sentiu o coração muito apertado. Ele sentiu que iria passar o momento mais difícil, que era a crucificação. Todos iriam dar as costas para ele, até o próprio Deus Pai. Mas ele tinha algo convicto. Ele sabia a quem estava fazendo aquela obra. Aleluia. Você sabe a quem você serve? Se você não tem convicção do Deus a qual você serve, você precisa ter experiência com esse Deus. Aleluia. E assim como o nosso amado Jesus Cristo, aleluia, ele teve aquele caminho traçado e ele resolveu, ele escolheu segui-lo. E naquele momento que ele estava com os discípulos, que ele estava com o coração apertado, ele já estava caminhando para o jardim do Gólgota. Mas antes disso, a Bíblia diz que eles entoaram um hino. A Bíblia não diz que hino foi esse. A Bíblia não cita as palavras que eles falaram, mas eu imagino que foi um louvor de adoração ao nome do Senhor. Aleluia. Queridos, Deus nos trouxe aqui para trazer uma palavra para você. Talvez você esteja passando situações difíceis. Eu não sei, Deus sabe. Mas Ele é teu Pai, teu amigo. E o melhor de tudo, Ele se interessa pelos mínimos detalhes da nossa vida. E Ele passa junto conosco. Mas, pela fé, erga sua voz em louvor e adoração a Deus. Você não sabe o milagre que vai ser realizado. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele trabalha através dos louvores. Glória ao nome do Senhor. E finalmente um dia, quando Ele voltar, nós estaremos eternamente com Ele. Aleluia. Eternamente com Ele. Louvando e engrandecendo o nome do eterno Deus. Que Deus te abençoe, querido irmão. Que Deus te abençoe, caro ouvinte da palavra de Deus. Talvez você não aceitou a Jesus, está aí do outro lado, talvez, não sei. Eu não estou entendendo muito bem o que a irmã está falando. Mas aceita Jesus e você vai entender melhor. Amém? Que Deus te abençoe e fiquem na paz do nosso Deus.